alunos do nono ano. Nós estamos aqui para continuar a nossa videoaula e hoje a gente vai dar sequência e finalizar esse assunto que a gente está tratando sobre a República Oligárquica. A gente tratou já da proclamação da República, né? Esse assunto a gente vem tratando desde os primeiros dias de aula e a gente vai hoje finalizá-lo, né, para a gente encerrar esse assunto. A princípio, qual que vai ser o nosso assunto de hoje? A gente vai tratar dos conflitos na República Velha, né? Os movimentos sociais. Primeiro a gente vai tratar do conflito messiânico, movimentos sociais messiânicos. Nesse período a gente tem aqui movimentos messiânicos, movimentos ligados a líderes religiosos. Nós temos a Guerra de Canudos na Bahia, em 1896 a 1897. Nós temos como líder Antônio Conselheiro. Qual que era a causa? Miséria crônica da população nordestina, má distribuição de terra, descaso com o trabalhador rural, seca, aumento de impostos, separação entre religião e Estado e decorrente da proclamação da República. Os camponeses seguem Antônio Conselheiro, formando o Arraial de Canudos ou Arraial do Belo Monte, no interior da Bahia, né? A comunidade forma um estado paralelo à República, abandonando as fazendas, deixando de pagar o dízimo e os impostos republicanos. Governo republicano, que é o governo de coronéis e igrejas, o governo republicano, mas os coronéis, que a gente já tratou, né, é a igreja, se unem contra Canudos. Há uma campanha de difamação de Canudos, atinge os principais jornais da capital, associado Canudos ao retorno da monarquia, né? Então, esse período, a mídia os jornais vão tratar, de difamar esses movimentos sociais, principalmente aqui em Canudos, né? E aí, o que é o fato mais interessante desse período, olha que além do governo republicano, da igreja, dos coronéis, todos se organizar e fazer um conflito armado, foi necessário 4 expedições militares para ser massacrado. Imagina a quantidade de pessoas, de mulheres, de crianças que foram massacradas. Fontes bibliográficas frequentes citadas, né? A gente tem os Sertões de Euclides da Cunha. No livro de vocês tem também algumas citações de Euclides da Cunha, né? República Velha, ela vai de 1889 a 1930 e a gente tem a Guerra de Canudos, né? Aqui a gente tem as imagens, soldados conselheiros. Aqui a gente tem a revolta de Juazeiro, no Ceará, em 1913. A gente tem como líder o padre Cícero. E a gente vai citar aqui as causas, né? A intervenção do governo central no Ceará, retirando do poder tradicional a família Accioli, política das salvações. Padre Cícero lidera um exército formado por fiéis que recuperam o poder para a tradicional família. O prestígio político do padre aumenta consideravelmente e a família Accioli retoma o controle do estado do Ceará, né? Aí depois a gente tem a Guerra do Contestado. Quem tem como líder José Maria. Quais foram as causas? Exploração de camponeses, concessão de terras e benefícios para empresas inglesas e americanas que provocaram a expulsão e marginalização de pequenos camponeses. Origem do nome: região contestada entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Então essa aqui é uma região lá de Santa Catarina, né? Assim como Canudo, os participantes foram violentamente massacrados. Aqui a gente tem a Guerra do Contestado, né? A gente tem ali Santa Catarina e aí a gente tem um mapa, beleza? Né? Aí a gente vamos. Outro movimento social que a gente tem é o banditismo social ou cangaço, né? Muito famoso como cangaço, o maior cangaceiro é o Lampião. Bandos formados que percorriam o interior nordestino sobrevivendo de delitos, né? Fazendo roubos, né? Principais bandos: Lampião e Curisco. Causa a miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de renda, má distribuição de terras, perdão, descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres e violência. Mito do Robin Hood, né? Tomar dos ricos para tratar dos pobres, né? Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia,
volante e exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis, justamente por não ter perspectiva de melhorar sua condição e, portanto, não precisar ter medo e desrespeito das leis vigentes. Né? Os movimentos sociais nordestinos, ali a área de maior incidência do cangaço, a aldeia de Canudos, a área de influência de Canudos. Então a gente tem outro mapa. Seguindo, a gente vai ter a revolta da vacina. Aí aqui a gente já tem um movimento social urbano. O que vai acontecer? Um projeto de modernização do Rio de Janeiro por parte do presidente Rodrigo Alves. O que ele vai impor? A destruição de cortiços e favela, ampliação das avenidas, construção de novos prédios inspirados em Paris, né? A expulsão de comunidades pobres da região central, inflação alta de custo de vida, vacinação obrigatória contra a varíola, desencadeia o conflito. Pessoal, aqui a gente tem que explicar por que a revolta da vacina. Para controlar a varíola, né, o médico Oswaldo Cruz, né, ele desenvolveu a vacina contra a varíola. Só que não havia uma campanha de vacinação, tal como ocorre hoje, em que as pessoas vão lá e vacinam seus filhos, e é vacinada, e é imunizada, e vão de vontade própria. Ao contrário disso, as casas das pessoas eram invadidas e elas eram vacinadas à força. Então esse vai ser o motim, esse vai ser o estopim, melhor dizendo, né? Na verdade é essa palavra. Isso vai ser o estopim para a revolta da vacina. As pessoas vão se ver com o seu direito de ficar em casa, de ficar sendo violado. E aí tem uma ideia também de construir aqui uma imagem da Paris, transformar o Rio de Janeiro em a Belle Époque, que é a Paris, né, da França. A vacinação obrigatória desencadeia esse conflito. Durante o conflito, um grupo partidário radical do mal, radicais do mal, Floriano Peixoto, denominado Jacobino Florianista, tenta tomar o poder, não obtendo resultados satisfatórios, né? Repressão do governo são as maiores consequências. Aí vai ter bastante repressão do governo, né? Aí a gente tem algumas imagens da revolta da vacina, a gente tem as fotografias, e ali no canto Oswaldo Cruz. A gente tem a revolta dos marinheiros ou a revolta da chibata. Como líder a gente tem João Cândido, posteriormente apelidado de Almirante Negro. Causas: maus tratos, baixos soldos, péssima alimentação e castigos corporais, como chibata, por exemplo, dentro da marinha. Marinheiro tomam 2 navios e ameaçam bombardear o rio caso continuasse o castigo na marinha. O governo promete atender as reivindicações e solicita que marinheiros se entregassem. Os envolvidos foram presos e mortos. João Cândido sobrevive, mas é expulso da marinha. Castigos corporais na marinha são abolidos, né? E aí a gente tem o movimento operário. Causas: ampla exploração dos trabalhadores urbanos das fábricas e a ausência de legislação trabalhista que amparasse os trabalhadores. Até a década de 20, predomínio de imigrantes italianos de ideologia anarquista. Principais formas de luta: formação de sindicatos e organização de greve. A partir de 1922, o principal instrumento da luta operária foi o PCB, que tenta organizar os operários. Postura do governo em relação ao movimento operário, repressão, casos de polícia. Então aqui nesse momento a gente vai ter um movimento social urbano, que vai ser o movimento social dos operários, dos trabalhadores. Então eles vão até a década de, como existia, né, um predomínio de imigrantes italianos que trouxeram da Europa ideias anarquistas, eles vão formar sindicatos para reivindicar seus direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho, melhores salários, né? E aí a partir de 1920 a gente tem como principal instrumento o PCB, que na verdade é o Partido Comunista do Brasil, né? A criação desse partido, a postura do governo em relação ao movimento operário, como sempre, né? Repressão e casos de polícia. Aqui a gente tem um movimento que é a Semana de Arte Moderna em São Paulo, crítica aos padrões artísticos e literários formais, métrica, rima, saudosismo, sentimentalismo, criação de uma nova estética sem fórmulas fixas e limitadoras
da criatividade. Pauliceia Desvairadora de Mário de Andrade, primeira obra modernista. Principal representante, aí a gente tem aqui os representantes: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menor de La Picha, Anita Malfatti, Tarsília do Amaral, de Cavalcante na pintura, Vilas Lobos na música e Vitor Brecht na escultura, né? A gente tem também o movimento tenentista, o movimento da baixa oficialidade do exército, tenentes e capitães, a classe média urbana letrada, contra o poder das oligarquias, objetivo: moralização política, voto secreto, fim da fraude, afastamento do controle do oligarca, ensino obrigatório, centralização positivista, programa elitista para o povo, mas sem o povo, considerado ser salvação nacional. Então aqui, no movimento tenentista, a gente tem aqui como os objetivos centrais, né? Ele é formado por uma classe média, letrada, né? E o objetivo: a moralização da política, a exigência do voto secreto, né? A gente sabe que a gente tem vários problemas em relação ao voto ser aberto, né? Essa questão do voto de cabresto, né? E aí eles reivindicam também pelo ensino obrigatório, e aí a gente vê que é um programa elitista, ou seja, um programa para o povo, mas sem a participação do povo, algo diferente dos movimentos rurais que a gente teve lá no Canudos, Incontestável, né? Então, a revolta do Forte Copacabana, ou 18 fortes, contra a posse do presidente Arthur Bernardes, em 1922, episódio das cartas falsas. O movimento fracassou, mas 18 integrantes, sendo um civil, marcharam em Copacabana contra uma tropa do governo de mais de 3 mil homens. Sobreviveram ao gesto suicida dois tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Tenentes tomam o poder de São Paulo, aqui a gente já entra no outro movimento, né, que é a Rebelião Paulista. Tenentes tomam o poder de São Paulo, liderados por Isidoro Dias Lopes, por 22 dias, até a reorganização das tropas federais. Fogem para o Paraná, onde se encontram com outro grupo de tenentes vindo do Rio Grande do Sul, liderados por Luiz Carlos Prestes. Pessoal, é bom a gente lembrar que Luiz Carlos Prestes vai ter uma participação importante na história do Brasil. De modo geral aqui, eu sei que o livro de vocês não traz todos esses movimentos sociais e urbanos desse período. E a gente vai fazendo um apanhado geral aqui, que eu acho que é importante a gente entrar e conhecê-los. E aí, infelizmente, por a aula não estar presencial, não dá para a gente fazer um debate maior sobre isso. Mas é importante vocês terem esse conhecimento, né? Então a gente vai passando, mas eu vou citar esse nome aqui que ele é importante para a próxima fase da República no Brasil. Então, Luiz Carlos Prestes, ou Cavaleiro da Esperança, marcha pelo interior do Brasil tentando debilitar o governo de Arthur Bernardes e conseguir mais adeptos para a causa tenentista, caráter social mais amplo. Alguns mencionavam o desejo pelo voto feminino e pela reforma agrária. Fracassou, seus integrantes se exilaram na Bolívia, alguns retornaram ao Brasil posteriormente. Olha para vocês verem, isso aqui a gente já tem a coluna Prestes de 1924 a 1926, e aqui já tem uma luta pela reforma agrária. E essa reforma agrária até hoje não saiu no Brasil, né? A gente vai passar por todo o período da República, depois a gente vai passar por todo esse período da República Velha, a gente vai passar até o golpe de 64, no qual já tinha-se uma ideia dessa reforma agrária, embora as pessoas acham que lá começa a ideia. Então aqui em 1924, na coluna Prestes, a gente já tem essa ideia de reforma agrária, e até hoje a gente não conseguiu fazer essa reforma agrária, né? O Brasil tem tantas terras improdutivas, e a gente abre esse parênteses aí para discutir isso também, né? Aí que a marcha da coluna Prestes e o fim da República Velha. Manifestações de diversos setores abalavam o poder do governo, movimento operário, movimento tenentista. Então o que vai acontecer, gente? De modo geral, esses movimentos eles vão abalar essa estrutura dessa reforma, dessa república oligárquica, esse poder na mão de poucos. Então, a Revolução de 30, a crise de 29, abala o poder econômico dos cafeicultores. Então, a gente tem a crise econômica de 29, com a quebra da Bolsa de Valores lá nos Estados Unidos e tal. E aí o governo não tem como valorizar artificialmente o café, que era aquilo que ele vinha fazendo, né? Comprando os estoques de café
para suprir, para que os cafeicultores não tivessem que queimar sacas de café porque não compensava exportar porque estava muito barato. O governo comprava ela e segurava. Só que com a quebra da bolsa de valores, vai investir, para que ele vai comprar? Né? Para quê? Não tem para quem vender. O rompimento do pacto do café com leite era a vez de Minas indicar o candidato, porém São Paulo indica o paulistano Júlio Prestes para a sucessão do presidente Washington Luiz. Então, pessoal, olha, aqui também tem o fim da política do café com leite. Então, esse rompimento desse pacto, que era a vez do café com leite, era a vez de Minas Gerais indicar o candidato, São Paulo indica Júlio Prestes. Isso aqui é bem interessante. Olha o tanto de coisa que vai acontecendo. Vários movimentos sociais urbanos e rurais, vão mostrando o caráter do fim dessa república oligárquica. E aí a gente vai ter essa famosa Revolução de 30. Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco formam uma aliança liberal com os candidatos Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, de Pernambuco, para presidente e vice, respectivamente. A Aliança Liberal recebe apoio de alguns tenentes e classe média urbana, além de várias outras oligarquias dissidentes. Júlio Prestes vence a eleição fraudulenta. Protestos contra os resultados da urna tomam o país. João Pessoa é assassinado na Paraíba, né? A agitação popular aumenta, o exército resolve depor o então presidente Washington Luiz antes mesmo da posse de Júlio Prestes entregar a presidência ao comandante-chefe Getúlio Vargas. Então o exército resolve depor então o presidente Washington Luiz antes mesmo da posse de Júlio Prestes, entrega a presidência ao comandante-chefe da revolta, Getúlio Vargas. Então aqui em 1930 a gente tem o começo do governo de Getúlio Vargas. Pessoal, de modo geral, aqui é um resumo de tudo que a gente já viu, para a gente encerrar essa matéria. Ela é uma matéria densa, longa. Eu dei uma alongada em relação aqui para a gente finalizar esse assunto. Eu gostaria de comentar com vocês que eu passei a história em quadrinho sobre a proclamação da República. É só algo para a gente ter como objeto de estudo a mais, para entender esse processo. E uma forma de dizer, eu gostaria que vocês dessem um feedback para mim no meu WhatsApp lá, se vocês gostaram da história em quadrinhos, se foi possível ler, o que vocês acharam, se vocês gostam desse recurso. Porque se for possível, eu tenho uma história em quadrinhos sobre o contestado, a gente pode até fazer atividade referente a ela. E aí vai depender de vocês, se vocês têm interesse, se vocês gostaram ou não. Então eu espero que vocês me dêem um feedback lá. Outra coisa que eu quero deixar aqui vai ser a atividade do livro. Eu quero que vocês façam os exercícios. Vamos lá? Então, quero que vocês façam os exercícios da página 422, voltando aqui, da página 422, 423, 424, 425, 426 e 427, ok? Então eu vou descrever aí na postagem, mas eu já vou adiantar aqui que eu quero que vocês façam da página 422 à página 427 os exercícios. Só mais um recado para a gente finalizar a aula. No dia 22 a gente vai estar enviando atividades para que vocês façam atividade avaliativa. Essa atividade ela vai ser postada, vai ter a possibilidade de vocês, do pai de vocês, retirarem lá na escola, ou ser enviada por e-mail, ou eu não sei se vai ser enviado pelo WhatsApp, da melhor forma possível. Vai ser uma atividade valendo 20 pontos, valendo 10 pontos. Em relação a essa atividade que eu acabei de passar do livro,
Eu quero que vocês fotografem e me enviem no WhatsApp, que vai estar valendo como ponto de participação, ok? No mais é isso, vou encerrar na aula por aqui. Na próxima aula a gente vai entrar em uma matéria nova e vamos fazer a correção do exercício na matéria nova, e a atividade vai ser a partir desse capítulo. Então, um forte abraço a todos, bons estudos, e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, deixa o feedback lá sobre a história em quadrinho, que eu posso deixar outra para a gente continuar e aí, se possível, fazer mais um debate, ok? Forte abraço, tchau, tchau.